A paz do Senhor, tudo bem com as irmãs? Vim através deste vídeo trazer uma rápida mensagem da palavra de Deus para que possa alcançar o teu coração. Algumas pessoas já ouviram falar de Deus, outras dizem que conhecem a Deus, mas são poucas as que podem afirmar que têm intimidade com Deus. Eu descrevi algumas coisas aqui, a qual eu quero falar para você neste dia. Tiago 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Lá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Vou falar um pouco sobre o cristão e a sua intimidade com Deus. Nós e a nossa intimidade com Deus. Ter intimidade com alguém é conhecer essa pessoa profundamente, passar tempo com ela, saber o que ela gosta, o que ela quer. Com Deus também é assim. Para ter intimidade com Ele, é preciso passar tempo orando, lendo a sua palavra, esperando para ouvir a sua voz. Eu peguei aqui uma metáfora que fala sobre intimidade com alguém, um ser humano com outro ser humano. Mas para que nós possamos joelhar ao Senhor, orar a Ele e pedir a Ele e Ele nos responder, nós precisamos estar fazendo a vontade do Pai. Só que para nós termos intimidade com Deus, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ler a palavra de Deus, para que possamos esperar ouvir a voz do Senhor. Amados, o significado da palavra intimidade, ela baseia-se num relacionamento ligado por afeição e confiança. Portanto, a intimidade não é algo que se compra nem se ganha, mas se conquista. Quando eu posso fazer uma alusão na questão da intimidade. Quando nós não conhecemos uma pessoa e passamos a conhecer essa pessoa, com o tempo nós pegamos intimidade. Então nós não compramos a intimidade, ela se conquista. Ela é conquistada. Sendo assim, como podemos ter então intimidade com Deus? Como eu e você podemos ter intimidade com Deus? Primeiro, buscando conhecer a sua vontade para cada área de nossa vida e querendo nos comprometer com ela. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida, a fim de termos intimidade com o Pai? Amados, temos algumas condições para que nós possamos ter intimidade com Deus. De acordo com os versículos 1 e 2 de Romanos 12, temos algumas condições, e são elas. Primeiro, vida nas mãos de Deus. Condição fundamental para se ter intimidade com Ele, conforme nos recomenda o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, que diz assim: comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia,
não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Nós temos que ter as nossas vidas nas mãos do Senhor. Essa é uma primeira condição para termos intimidade com Deus. A segunda condição, temos que ter uma vida purificada a Deus. Isso significa termos nossa vida purificada do pecado diante de Deus, ou seja, é deixarmos que o Senhor purifique tudo aquilo que precisa ser purificado em mim e em você. Conforme declara o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 2, versículo 14. O que fala lá? Ele quem? Jesus, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amados, primeiro é vida nas mãos de Deus. Temos que ser dependentes de Deus e colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. Segundo, é ter uma vida purificada a Deus. Terceira condição, vida obediente a Deus. Nós temos obedecido a Deus de verdade. Nós temos obedecido a Deus da forma que Ele quer que obedeçamos. Ainda no versículo 1, diz assim, que se ofereçam em sacrifício agradável a Deus. Este é o culto racional, é o culto da razão, onde nós estamos cultuando ao Senhor e sabendo o que estamos fazendo. Vejamos o que diz Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tenho o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedece à sua palavra? Às vezes nós achamos que temos que fazer muitas outras coisas para obtermos a salvação, ou para obtermos a resposta de Deus, sendo que o que precisamos é obedecer a palavra do Pai. O que precisamos é obedecer aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. A obediência é melhor do que sacrificar. A Bíblia diz isso. Obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas das vezes nós não obedecemos, queremos ter intimidade com Deus, e aí o que nós fazemos? Temos que sacrificar. Só que a Bíblia diz que obedecer é melhor que sacrificar. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, amados, que nós possamos ser submissos à vontade de Deus. A quarta condição, vida em oposição aos padrões morais e espiritual do mundo. Agora, no início do versículo 2, o apóstolo Paulo recomenda, não se amolem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós não podemos fazer aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo oferece, apesar daquilo que o mundo oferecer ser algo gostoso, prazeroso, mas nós não podemos estar diante dos padrões morais e espirituais do mundo. Nós temos que ser oposição a essas coisas. Aí dentro dessas condições vem alguns princípios. Qual o primeiro princípio? A palavra de Deus. Qual o segundo princípio? A oração. Aí vem a palavra de Deus. Para sermos íntimos com Deus, precisamos primeiro examinar profundamente as Escrituras.
A oração é outro princípio imprescindível para se ter intimidade com Deus. A oração é a única maneira de comunicarmos com Deus. Muitas das vezes nós achamos que para termos intimidade com Deus, precisamos ir atrás de vigílias, atrás de profetas, sendo que a palavra de Deus ela já é uma profecia para nós. A oração, na sua intimidade, no seu particular com Deus, é o canal que você vai falar com os céus. É o canal que você vai falar com Deus. Depois desses dois princípios, temos resultados. Primeiro resultado, a paz. Lá no Evangelho de João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Segundo resultado desses princípios, segurança. Conhecemos através da Bíblia o caráter de Deus e sabemos que o nosso Deus não mente e muito menos se esquece de suas promessas para conosco. Eu tenho certeza que Deus tem feito alguma promessa para você. E talvez você tenha achado que está demorando para que Ele cumpra na sua vida. Mas nós temos que saber que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não podemos apressar. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. Já estou quase acabando. O terceiro resultado após esses princípios é a presença constante de Deus. A Bíblia fala assim em um versículo bem pequeno, orai sem cessar. É orar quando você sai de casa, é orar quando você está andando, quando você está dentro do carro, do metrô, do avião, do carro, enfim, aonde você estiver. Onde você estiver, você tem que estar ligado no trono dos céus. Ligado com Deus. Eu escrevi aqui, quando decidimos ter intimidade com Deus, sabemos que teremos de pagar um preço alto por esse privilégio. E muitos querem ter intimidade com Deus, mas não querem pagar o preço. Aí fica difícil, né? As pessoas querem receber o salário final do mês, mas não querem trabalhar. Então, para termos intimidade com Deus, nós temos que pagar um alto preço. Nessa relação entra, primeiro, a renúncia. Sem falar que também, muitas vezes, seremos até perseguidos. Você está sendo perseguido? Você está com tribulações, pessoas atribuladas atrás de você? Então saiba que você tem intimidade com Deus. Mas acima de tudo, temos a certeza da vitória em Deus. Lá na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 37, diz que mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu coloquei algumas considerações finais aqui, algumas coisas eu estou lendo, para que a gente não esqueça daquilo que a gente faz uma menção antes de falar, antes de fazer esse vídeo para vocês. Preste bem atenção. Depois deste breve olhar sobre intimidade com Deus, nós podemos vislumbrar que tal relação está numa dimensão que não só se resume em ir à igreja todos os dias de culto. Infelizmente, tem as pessoas que acham que intimidade com Deus é estar na igreja todos os dias. E muitos estão na igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta e não tem intimidade com Deus. Aí eu venho pegar pela situação que nós estamos vivendo hoje, pelo tempo que nós estamos vivendo no mundo com essa pandemia,
com essa enfermidade a qual nos tirou de dentro do templo. Mas temos que lembrar que nós somos templo do Espírito Santo e somos a igreja. Não precisamos daquele templo para louvar ao Senhor, uma vez que não podemos. Mas você pode louvar ao Senhor dentro do seu lar, junto com a sua família. A sua família é a igreja. A sua família precisa ter intimidade com Deus. E neste momento que estamos passando é onde nós podemos saber se realmente temos intimidade com Deus ou não. Que em nossa caminhada cristã possamos ter cada vez mais uma estreita intimidade com Deus, o nosso Pai, a ponto de nossa vida parafrasear em Jó e o apóstolo Paulo. Antes meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Está falando de Deus. Mas agora meus olhos te veem. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Cristo está vivendo em você, na sua vida? Então nós falamos aqui várias situações a qual podemos pegar para nós. Vida nas mãos de Deus, vida purificada a Deus, vida obediente a Deus. Entramos nas condições, vida em oposição aos padrões morais e espiritual do mundo. A palavra de Deus, um princípio, a oração, paz, segurança. Amados, que Deus possa ter falado em seu coração através desta humilde mensagem. Mas uma mensagem cheia de Deus, vinda dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por a oportunidade de adentrar o seu lar e falar um pouco da palavra de Deus, do nosso Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais em seu coração. Talvez de mim você pode não sentir nada, mas através da mensagem de Deus, o Espírito Santo ele pode ir até seu lar e visitar a sua vida, a sua casa e a sua família. Que Deus abençoe todos neste dia. Fique na paz do Senhor Jesus.